Boa noite, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez reunidos para esse nosso encontro diário durante esta quarentena do Covid-19. Hoje é um dia tão especial quanto os demais dessa semana, mas hoje muito mais porque esse é o dia que nós chamamos de Sábado Santo, ou Sábado de Aleluia. Sábado Santo ou Sábado de Aleluia, porque é neste dia que se celebra a ressurreição de Cristo. Na madrugada do sábado para o domingo é celebrada então a ressurreição. Essa festa cristã é celebrada desde o princípio do cristianismo, porque ela representa o centro, vamos dizer, de toda a vida cristã. A Páscoa de Jesus, como é chamada, ela tem como centro justamente a ressurreição. E a partir da ressurreição, então, é que se manifesta a vida nova. A partir da ressurreição se dá, então, a libertação. Daí porque é tão importante. Essa é uma celebração belíssima, porque ela é uma vigília. É uma vigília que começa com a celebração da luz, onde é abençoado o Círio Pascal. Esse Círio Pascal é uma grande vela feita de cera, e ele representa justamente a luz de Cristo, que vai iluminar aqueles que estavam nas trevas. Diante da morte de Cristo, o mundo fica em trevas, como diz o Evangelho. E então a ressurreição vem trazer a nova luz. Então é aceso uma fogueira, o fogo é abençoado. Depois então o Círio Pascal é aceso, e o sacerdote entra então com o Círio Pascal na igreja, proclamando: eis a luz de Cristo. De uma certa maneira, esta celebração ainda guarda elementos das celebrações mais antigas presentes no Império Romano, especialmente as celebrações então ao sol. Naquelas celebrações, o sacerdote entrava com uma criança no templo, erguia a criança e dizia: eis a luz das nossas vidas. Isso acontecia justamente no solstício de inverno, que corresponde mais propriamente ao dia 25 de dezembro, e acabou sendo adotado então como o nascimento de Jesus. Na celebração da luz, nós temos então que o sacerdote entra com um círio, com uma vela de cera acesa, e proclama: eis a luz de Cristo. É bastante interessante também observar, o sacerdote vai acendendo as velas de todos os participantes, e quando chega no altar, então, ele coloca a vela sobre um pedestal, e vai ser proclamado, então, vai ser proclamada a Páscoa. Aí vem todo um canto que é o chamado Exulte. Exulte o céu e a terra triunfantes, mensageiros de Deus desçam cantando. Façam soar trombetas fulgurantes, a vitória de um rei anunciando. E é um canto longo, e o povo, por sua vez, participa também. A partir daí, nessa vigília, começa então um momento de leituras da Bíblia, que correspondem então a 12 leituras. São leituras do Antigo Testamento, leituras do Novo Testamento, até que chegamos então ao Evangelho. Logo em seguida, nós vamos ter então a bênção da água do batismo,
né? Se houverem batismos, serão realizados então nesse momento, para depois se passar então ao ofertório, né? E toda a liturgia eucarística. É uma celebração longa, né? Porque ela é uma vigília, né? E é a chamada vigília da ressurreição, né? Durante muito tempo, essas vigílias aconteceram de fato durante a madrugada, principalmente nas comunidades eclesiais de base dos anos de 1970, 1980. Muitas comunidades realizavam essas vigílias de madrugada. Elas começavam por volta de 11 horas, meia-noite, e iam acabar só por volta das 4 horas da manhã, né? Eram longas vigílias onde a comunidade toda reunida celebrava então a ressurreição de Jesus. Mestre, pode me esclarecer uma dúvida? Foi neste dia, segundo alguns estudiosos, que Cristo foi ao purgatório para ver as almas? Veja, o que nós temos, né, é que, segundo a tradição, Jesus desceu aos infernos, né, e foi ao purgatório para libertar as almas, né? Esses textos, por sua vez, fazem parte da tradição cristã, né? Jesus morreu, então, né? Ele vence a morte, né? E liberta com ele aqueles que estavam, então, no purgatório. Nós vamos encontrar principalmente nos textos apócrifos, né? A descida do Cristo aos infernos, né? E daí, então, a libertação daqueles que estavam em sofrimento, né? Por quê a descida do Cristo aos infernos? Porque, na verdade, o conceito de purgatório, Rodrigo, não existia ainda, né? Na antiguidade, quando os textos foram escritos, a ideia de purgatório ela não existia. Nós tínhamos a ideia do céu e do inferno, né? E a partir daí, então, que o Cristo desce ao inferno, ele desce ao Hades, né? Como era a expressão grega, né? Agora, observe uma coisa, a ideia de purgatório ela só se consolida de fato no século XI. E foi justamente nesse século XI, o Jacques Legoff, inclusive, tem um livro interessantíssimo chamado O Nascimento do Purgatório, né? Nesse século XI é que nós temos, então, todo o estabelecimento, inclusive, de uma teologia sobre o purgatório, né? A proposta é que ele sempre existiu, sempre esteve presente, mas ele não era claro, não era conhecido. Mas aí então vão entrar uma série de outras discussões que vão fazer referência ao surgimento da burguesia e uma série de questões mais. O que nos importa nesse momento, de acordo com a sua pergunta, é justamente isso, né? Existem nos textos apócrifos referências, então, a que Jesus desce aos infernos para libertar aqueles que estavam sofrendo. Isso no sentido de que Jesus ele vence a morte, né? A morte não teve poder sobre ele. Essa é a ideia que vai aparecer. Mas veja, isso é uma construção presente nos textos apócrifos, né? Depois nós vamos encontrar que, em função de uma série de alterações, algumas pessoas hoje dizem que Jesus desceu ao purgatório. Não, os textos apócrifos falam da descida ao inferno, né? Agora, isso como uma representação desta ideia de que Jesus vence a morte, né? Que ele ressuscita, então haveria libertado todos. Assim como existem outros textos apócrifos que vão fazer referência, por exemplo, a Pilatos, né? A condenação de Pilatos, tem um texto apócrifo que se refere a isso, e vai falar do sonho da mulher de Pilatos, né? Que
vai levá-la a querer defender Jesus e assim por diante. Nós temos o Evangelho que vai se referir à história de José o carpinteiro, né? E nós temos os textos também de Nag Hammadi, que são textos gnósticos, né? E que, dentre eles, né, nós vamos encontrar o Evangelho de Tomé e assim por diante, ok? Tá? Mas, no contexto geral, a tradição cristã adota isso, então, a partir desses textos apócrifos. Até porque a ideia de ressurreição é uma ideia bastante controversa. Nós falamos um pouco disso, né? Eu disse para vocês que a ideia de ressurreição surge aproximadamente no século I a.C., né, durante a revolta dos Macabeus. E a ideia de ressurreição ela surge na revolta dos Macabeus como uma ressurreição a partir da memória, da preservação da memória daqueles que lutaram durante a reforma, a revolta, desculpe, para manter, então, aquelas tradições judaicas, etc. Nesse sentido é que nasceu o grupo dos fariseus. O grupo dos fariseus nasceu, né, a partir dessa revolta, e eles passaram a ser os chamados guardiães da tradição, vamos dizer assim. Eles criam na ressurreição. Eles criam na ressurreição dos corpos, né? Mas veja, como eu já disse para vocês, os outros grupos não acreditavam. Os saduceus, por exemplo, negavam a existência da ressurreição. O mesmo acontecia com os doutores da lei, que também não criam na ressurreição. E muito menos os herodianos, que eram, né, aqueles que estavam ligados, então, ao rei Herodes. Ressurreição é uma ideia que não era comum, então, né, vamos dizer, a todos os grupos político-religiosos existentes entre os judeus. Nós vamos encontrar até algumas menções à ressurreição, por exemplo, na Pérsia. A ideia de ressurreição aparece, né, nos textos persas. Nós vamos encontrar relações com a ressurreição em textos egípcios, né? De uma certa maneira, se nós formos a Platão, né, nós podemos ter aproximações dessa ideia. Mas veja, a ideia de ressurreição, enquanto ressurreição do corpo, não era comum a todos os judeus, né? E o próprio Evangelho, nós temos então duas ressurreições. Num dado momento, nós temos a ressurreição de Lázaro. Jesus espera 3 dias, né? E no 4º dia, então, ele chega, manda que abram o sepulcro, todos temem, porque o corpo já devia estar cheirando mal, principalmente porque Lázaro seria um leproso, etc., tudo mais, né? E daí, então, quando abrem, né, Jesus diz, Lázaro sai, perfeito, né? Mas por que essa ressurreição é diferente? Porque no texto do Evangelho, né, Lázaro ressuscita para morrer novamente. E a ressurreição de Jesus, ele ressuscita para viver eternamente. Então, esses dois moldes são contrapostos no texto do Evangelho. Por um outro lado, os estudiosos demonstram para a gente que aquela família de Lázaro, e eu acho que eu já comentei isso num encontro anterior, é uma construção teológica. É uma construção teológica onde Lucas toma a figura de Lázaro, né, da parábola que aparece no Evangelho do discípulo amado, Lázaro, o leproso que estava na porta da casa do rico, etc., e une essa figura, né, às figuras de Marta e de Maria. E a partir daí, então, se constitui uma família, né, com o objetivo, justamente, de falar, né, que Jesus estava sempre no meio do povo. E entre os seus amigos estavam justamente
pessoas simples, humildes, inclusive leprosos, doentes, né, os estrupiados, etc. Que Jesus não escolhia as pessoas porque elas tinham nível social elevado, ou porque eram doutores da lei, ou porque eram representantes do templo ou do império. Ou seja, Jesus está fora das estruturas de poder, de dominação, de marginalização do seu tempo. Essa é a ideia. É para deixar claro todo esse contexto. Então nós temos, né, que mais uma vez, né, Lázaro ressuscita para morrer novamente. E Jesus ressuscita para viver eternamente. Se nós formos tomar os textos dos evangelhos, eles têm algumas características que eu acho fundamentais. A primeira de todas é que em todos os textos, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, quanto em João, ou melhor, o discípulo amado, porque esse é o verdadeiro nome do Evangelho, Evangelho do discípulo amado, e como eu já disse, existem estudiosos que defendem a tese de que, inclusive, não foi o apóstolo João que escreveu o Evangelho, né? Porque os textos do Evangelho, se comparados com as cartas de João e com o livro do Apocalipse, tem um grego totalmente diferente. E, de fato, em alguns momentos a gente percebe alguma coisa do tipo assim, mim gosta de você, né? Então, esse tipo de coisa aparece. Daí porque a gente percebe isso. Por um outro lado, né, o texto segue, vamos dizer assim, uma ótica diferenciada. O Evangelho ele tem muito a preocupação em lidar com as questões de luz e trevas, de amor e desamor, e assim por diante. Enquanto que as cartas e o Apocalipse, né, são uma mensagem de esperança. O Apocalipse, por exemplo, tem como centro a ideia de não tenham medo. Né? Não tenham medo. Essa é a ideia que o Apocalipse tenta passar. Não tenham medo diante de todas as perseguições que estavam acontecendo, advindas justamente do tempo de Domiciano. Né? Que não eram perseguições, como eu já disse, só aos cristãos. Domiciano perseguiu todo mundo que não o chamasse ou não o considerasse Deus nosso Pai. É importante que vejamos isso. Né? Mas uma característica de todas as cenas da ressurreição é justamente que as primeiras testemunhas da ressurreição são mulheres. São elas que aparecem em todos os momentos, reforçando justamente aquela ideia que vai aparecer lá no Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Isso porque o Evangelho de Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos eram uma única obra, que depois foi separada. Depois foi separado, mas era uma única obra. Lucas faz, como eu disse para vocês, Lucas é o historiador. Ele faz uma história corrente, né, desde o nascimento de Jesus, né, e passando então pela trajetória de Paulo e de Pedro. É importante que vejamos isso, porque ele vai ser discípulo de Paulo, na verdade, e a tradição cristã, volto a dizer, né, coloca Lucas como um investigador, né, como alguém que ouviu de Pedro, que ouviu de Paulo, que ouviu de Maria, principalmente, muitas coisas antes de escrever o seu evangelho. E ele faz, então, essa história até, né, o martírio, então, de Pedro e Paulo. Ok? Mas porque ele também está escrevendo a história, vamos dizer assim, dos primórdios de todo um movimento, o movimento cristão. Né?
E as personagens em Lucas são extremamente humanas. São extremamente humanas. Isso também é fundamental que nós compreendamos. Né? Vamos dizer assim, Lucas é grego, né? Era um médico, etc. E como tal, né? Nós percebemos elementos justamente da cultura, né? Da filosofia grega, né? Que transparecem, então, dentro desse seu trabalho, vamos dizer assim. Mas, em Mateus, por exemplo, o evangelho, lá no capítulo 28, começa: após o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria vieram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor, descendo do céu e aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago e sua roupa alva como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse-lhes: não temais. Sei que estáis procurando Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou conforme havia dito. Vinde ver o lugar onde jazia e depressa, ide dizer aos discípulos: ele ressuscitou dos mortos, e eis que vos precede na Galiléia, e é lá que o vereis. Logo depois, Jesus aparece para as mulheres, né, e diz para ela: alegrai-vos. Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés, prostrando-se diante dele. Então disse: não temais, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, e lá me verão. Né? O mesmo vai acontecer em Marcos. Né? Em Marcos, passando o sábado, Maria de Magdala e a Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ir ungir o corpo. De madrugada, ao primeiro dia da semana, elas foram ao túmulo ao nascer do sol. E diziam entre si: quem rolará a pedra do túmulo para nós? Né? A partir daí também, elas vão testemunhar a ressurreição. Né? Depois, Jesus, então, né, vai aparecer a quem, em primeiro lugar, né, aqui no Evangelho de Marcos, a Maria de Magdala. Né? E Marcos aqui vai dizer a Maria de Magdala, de quem havia expulsado 7 demônios. Né? Aí a gente vai ter toda uma discussão, porque com base nesse texto, né, e com base em outras interpretações, que no ano de 591, né, ao proferir, né, uma homilia fundada justamente no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 39, né, nós vamos ter então que o Papa Gregório Magno acaba transformando Maria Madalena na mulher adúltera, né? Porque ele está se referindo justamente à mulher pecadora. Então ele diz assim: Maria torna-se testemunha da compaixão de Deus. Sim, aquela Maria a quem um fariseu queria quebrar o arroubo de ternura. Se este homem fosse profeta, exclamava ele, saberia quem é essa mulher que o toca e o que ela é, uma pecadora. Mas as suas lágrimas apagaram-lhe as manchas do corpo e do coração. Ela precipitou-se a seguir os passos do seu Salvador, afastando-se dos caminhos do mal. Estava sentada aos pés de Jesus, né, e escutava-o. Vivo o apertavam em seus braços, morto procurava-o. E encontrou vivo aquele que procurava morto. Encontrou nele tanta graça que acabou por ser ela a levar a boa nova dos apóstolos aos mensageiros de Deus. Né? Então veja, se nós formos procurar esse texto,
lá em Lucas, né, 10, como ele coloca aqui para a gente, mais especificamente 10:39, né, nós vamos ver que o texto diz assim para a gente, olha, só um minutinho que eu já estou chegando lá. Sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. Ok? Tá? E Marta estava ocupada pelo muito serviço. Né? Aqui se faz toda uma confusão, então. Né? Porque primeiro ele fala da mulher, né, que havia, que era uma pecadora, né, que os fariseus apresentavam como uma pecadora. Depois ele apresenta, né, aqui Marta e Maria, né? E em seguida, né, nós vamos observar que mais uma vez ele faz referência então, né, a Madalena como pecadora. E a partir daí, numa outra homilia, então, ele vai identificá-la com a mulher adúltera. Né? A partir daí, Madalena ficou sendo a mulher adúltera. A partir daí, ela começou a ser vista como a prostituta. Não existe nada nos evangelhos que a apresente como tal, a não ser essa a exposição de Marcos, que diz que dela foram expulsos 7 demônios. Né? Mas que 7 demônios são esses? Né? Aí nós vamos ter que fazer toda uma exposição que seria extremamente longa, né? Mas que vão se referir a comportamentos, a ideias, a pensamentos, não sei. Uma série de coisas que seria uma longa exposição. Ok? Mas, ao mesmo tempo, né, ela, Maria Madalena, vai se tornar depois, né, uma das principais, vamos dizer assim, responsáveis pela divulgação do Evangelho. Mas, em pleno século IV, quando a Igreja se estabelece nas bases de Constantino, do Império Romano, especialmente depois do Concílio de Nicéia, em 325, quando se definem os 4 evangelhos e o Evangelho de Madalena fica de fora, né? Madalena começa a cair no esquecimento, ela se torna mulher adúltera, né? Na interpretação do Papa Gregório Magno, né? E ela só vai ser restaurada, né? O estigma de mulher adúltera, na verdade, né, só vai começar a desaparecer no século XIX, e isso só se conclui com um decreto papal no século XX. Né? É uma coisa bastante complexa, mas ela é a que aparece, né, como primeira, né, testemunha da ressurreição. Né? O mesmo vai acontecer se nós formos ler o Evangelho de Lucas, né? Primeiro aparecem as mulheres, né? E Maria Madalena, Joana, né? E Maria, mãe de Tiago, né? E outras mulheres que estavam com elas disseram também aos apóstolos essas palavras, porém pareceram desvario e não lhes deram crédito. Ok? É só depois que Jesus, no Evangelho de Lucas, é só depois que Jesus aparece para os discípulos de Emaús e depois vai aparecer para os apóstolos. Ok? E em João, né, isso é muito mais forte, porque Maria Madalena está sozinha junto ao sepulcro, né? E de fora, chorando, enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado.
um à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe então, né, mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe disse, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, né, o homem que cuidava então dos sepulcros, ela diz, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde puseste, eu irei buscar. Diz-lhe Jesus, Maria, voltando-se, ela lhe diz em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus lhe diz, não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e dize-lhes, subo ao meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor e as coisas que ele lhe disse. Ela diz aos apóstolos, eles não creem. Pedro e João saem para ir ao sepulcro, saem correndo, né? É claro que Pedro é mais velho do que João, João correu mais rápido, chegou mais cedo, mas João não entra no sepulcro. Ele aguarda Pedro, né? Construindo justamente a ideia da primazia petrina aqui. Né? E a partir daí, então, né, vai se estabelecer todo esse cenário. A ressurreição é uma questão de fé. É uma questão de fé. Crer na ressurreição de Jesus é uma questão de fé. Entretanto, por que é uma questão de fé? Porque o corpo nunca foi encontrado. Os sacerdotes do templo, segundo Mateus, vão pedir que os soldados mintam e digam então que os discípulos dele roubaram o corpo. Né? Esse corpo desaparece. Recentemente, já faz algum tempo, né? Mais de 10 anos, houve um filme até, né, chamado O Corpo, que se referia justamente a um suposto encontro do corpo de Jesus, etc., tudo mais. Né? Algum tempo atrás também, nós tivemos aí o encontro de uma urna que poderia ser de Jesus, mas era de Tiago, bom, e assim por diante. Né? E essa é uma procura constante, né? Porque racionalmente é muito difícil compreender a ressurreição, né? Já que o corpo de Jesus, né? Jesus ressuscita, vamos dizer assim, de corpo e alma. Mas no texto que nós acabamos de ler, Jesus diz, não me toque, porque ainda não fui ao Pai. Né? Referindo-se justamente a que Jesus se apresenta no seu corpo glorioso. Né? Já desde a antiguidade, vamos dizer assim, né? Uma série de questionamentos foram surgindo. E diversos grupos quiseram pensar, né, essa ressurreição. Um desses grupos foram os gnósticos. Os gnósticos não acreditam na ressurreição no seu sentido literal. Né? Para o gnóstico, qualquer ressurreição dos mortos, né, tem que ser descartada, né? Porque a carne ou substância, seja ela qual for, né, ela está destinada a perecer.
E na ressurreição não há ressurreição da carne, então, somente da alma, né? Isso é afirmado principalmente pelos arcônticos, né, que é um grupo gnóstico tardio. A gnose ela se desenvolveu, né, entre o primeiro e o segundo século cristão. Né? Esses grupos gnósticos, na verdade, originaram-se a partir da leitura, né, dos textos judaicos, principalmente do Pentateuco, né, e a partir daí, então, né, foram organizando todo um material e deram origem a movimentos cristãos. Não estranhem o que eu vou dizer agora, mas na passagem do século I para o século II, nós tínhamos aproximadamente umas 200 formas de ser cristão no mundo. O cristianismo se manifestava das mais diversas maneiras. Por isso que lá no século IV, quando se consolidam 4 evangelhos, etc., tudo mais, é uma forma de formatar também, né, o cristianismo, já que haviam, né, muitas formas de ser cristão. É por isso que se estabeleceu também o chamado credo niceno-constantinoplano, né, que é uma profissão de fé, que diz, olha, o cristão pensa isso. Né? O cristão pensa isso. Né? Hoje nós temos uma versão, vamos dizer assim, mais simplificada, né? Que é o chamado credo, o creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Né? Mas o credo niceno-constantinoplano eu creio em um único Deus, Criador de todas as coisas, Deus de Deus, luz da luz, né? E etc. Né? E daí, então, vai professando, né, todos os elementos, né, da fé cristã. Para a gente ser mais claro, esse credo niceno-constantinoplano, né, ele vai, sim, vai estabelecer, né, essa formatação. E é claro, tudo que estivesse fora, né, dessa formatação do credo niceno-constantinoplano, né, não era ser cristão. E vai ser assim, então, que nós vamos ter, né, que serão combatidos os grupos heréticos. O donatismo, por exemplo, e outros grupos, né, serão justamente aqueles que vão destoar, então, de tudo isso. No credo niceno-constantinoplano, então, para que fique mais claro, né, nós temos assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Então vejam, isso era ser cristão. Ser cristão é professar esta fé. Né? Veja, eu digo que
Jesus é gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Né? Dizer que é gerado e não criado, consubstancial ao Pai, é de suma importância, porque estava acontecendo uma grande discussão. Né? Definia-se, alguns grupos diziam justamente, né, que haviam duas naturezas distintas, uma de Jesus de Nazaré e a outra de Jesus o Cristo. Né? E que Maria seria justamente a mãe de Jesus de Nazaré e não de Jesus o Cristo. Né? Porque uma coisa é o Jesus de Nazaré, é o homem, outra coisa é o Jesus Cristo, que é Deus. E Santo Agostinho vai estabelecer um grande debate com essa heresia, né? E vai se estabelecer, então, né, a hipostasia. Né? Ou seja, não existem duas naturezas, existe uma única natureza. Jesus de Nazaré e Jesus o Cristo são uma única natureza, uma única pessoa. E Maria é Theotokos, a mãe de Deus. Né? E isso é que está expresso aqui. É isso que nós estamos traduzindo quando proclamamos, né, este credo. Ok? Esta profissão de fé. Né? Ao mesmo tempo, tudo aquilo, né, que seria, vamos dizer assim, o resumo da doutrina cristã, católica, está aqui. Eu digo cristã católica por quê? Porque eu creio numa igreja una, santa, católica e apostólica. Católica aqui é universal. Católica aqui é universal. Né? E é fundamental que compreendamos isso. Então, a igreja aqui nasce como uma igreja universal. Universal por quê? Para todo o Império Romano. Para todo o Império Romano. O imperador não era cristão. Constantino, né, vai se converter assim, na hora da morte. Né? Mas a sua mãe era, aqueles que estavam ao seu redor eram, né? E posteriormente o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Mas na verdade, né, sabe, desde o Edito de Milão, a gente já pode dizer que em 313 isso já tinha se consolidado. Né? Porque o cristianismo tinha se instalado dentro do Império Romano. Isso é de fundamental importância. Né? Então esses grupos, né, gnósticos do primeiro e segundo século, né, assim como muitos outros grupos, representavam então formas de ser cristão. As ideias e esses sistemas gnósticos, eles se espalharam por todo o mar Mediterrâneo, se espalharam também pelo Oriente. Né? Para esses gnósticos não existe alguma coisa que seja um sistema único, né? Mas eles têm características que lhes são comuns. Por exemplo, eles acreditavam que a estimativa do mundo, né, devido ao que o precede, era como uma falha ou produto de um erro, né? Mas um erro benévolo, na medida em que materializou, né, toda uma ideia, né, que tornou material, vamos dizer assim, toda uma sabedoria. Né? O Deus Criador, né, ou Demiurgo, como eles chamam, né, é uma emanação, né, de uma fonte, de uma mônada. Né? E existe um segundo Deus, né, que é um Deus falso. Né? Então, de uma certa maneira, nós temos aí um elemento maniqueísta, né, presente nessa crença, né, que vai fazer
com que nós tenhamos uma constante luta entre o bem e o mal. Né? Os textos da biblioteca de Nag Hammadi são textos de influência gnóstica, né? Mas são textos importantíssimos porque eles mostram para a gente as características do cristianismo, né? No começo, né? No primeiro e segundo século cristão. Os judeus, como eu disse para vocês, né? Eles não vão crer nessa ressurreição, né? A não ser, né, os fariseus que creem na ressurreição. Né? Já no século I, né, havia uma discussão bastante grande com relação a isso. Muito mais tarde, o Islã também vai apresentar dúvidas com relação à ressurreição no sentido cristão, porque os muçulmanos acreditam que Issa, né, Jesus, o filho de Maria, era um profeta sagrado que proclamava a mensagem divina. Né? Na perspectiva do islamismo, Jesus não foi crucificado e vai retornar, então, no final dos tempos. Né? Deus fez com que ele ascendesse, né? Porque Deus é poderoso, é prudentíssimo, né? E o Corão, né, afirma, né, na Sura 457, e por dizerem, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Deus, embora não sendo, na realidade, certo que o mataram, nem o crucificaram, senão que isso lhes foi simulado. E aqueles que discordam quanto a isso estão na dúvida, porque não possuem conhecimento algum, abstraindo-se tão somente em conjecturas. Porém, o fato é que não o mataram. Então, para o Islã, Jesus não foi morto, Deus o levou para o céu, né? Ele era só um profeta, certo? E o verdadeiro profeta, então, é Maomé, né? Que consolida, então, toda a mensagem divina. Eu estou falando isso para que nós percebamos que muitas vezes a ideia de ressurreição, que é a base, como eu disse, né? É o centro da Páscoa cristã, é o centro da fé cristã, tem sido motivo de controvérsias. No século XIX, né, Ernest Renan, vai contestar também essa ressurreição. Né? E um outro também, Jean-Baptiste Rusteng, também. Né? Só que Rusteng vai seguir um caminho muito mais gnóstico, né? E vai dizer que Maria, na verdade, né, sentiu uma simulação de gravidez, né, que Jesus tinha um corpo de uma natureza diferente da nossa. Era como se fosse um corpo fluídico, né, que tinha a aparência do nosso corpo humano, mas era diferente do nosso. Né? Isso possibilitou que ele nascesse, crescesse, mas o que as pessoas viam, né, que assemelhava-se, vamos dizer, a um corpo de carne como o nosso, não era. Né? Era de uma outra natureza material, química material, vamos dizer assim, porque seria um corpo fluídico. Por isso que Jesus vai ser crucificado, ele morre na cruz, etc., escorre o sangue, sai água e sangue e tudo mais, coisa e tal, mas, né, isso tudo mais, coisa e tal, me referindo ao processo todo, tá, pessoal? Mas
A ressurreição se dá e o corpo desaparece justamente porque esse corpo tinha uma outra constituição, que era uma constituição fluídica diferente da nossa. E como consequência disso, né, ele tem uma tendência a se dissolver muito rapidamente, né, e o que aparece então para as mulheres e para os apóstolos, né, é o corpo glorioso e espiritual de Jesus, né, que seria esse que ascende então depois aos céus. Essa é uma outra controvérsia, né, que gerou discussões e gera até hoje discussões, disputas, né, em todos os meios, inclusive no meio espírita, onde essa definição surgiu, né, durante muito tempo, a própria Federação Espírita Brasileira adotou as ideias de Rusteng e tudo mais. Hoje ela abandonou essas ideias, né? Entre os católicos no Brasil, na França, em outros lugares, alguns, né, adotaram essas ideias. E elas também são adotadas nos meios teosóficos, né? Especialmente na teosofia, eles vão apresentar justamente uma proposta muito semelhante a essa, então, de Rusteng. É interessante observarmos isso, né? Agora, a ressurreição, como eu disse para vocês, é uma questão de fé, né? Os cristãos creem na ressurreição de Jesus, que ele ressuscitou dos mortos, permaneceu 40 dias com os apóstolos, né, e depois então ascendeu aos céus. No 50º dia, né, foi enviado então o Espírito Santo sobre os apóstolos, né, no dia de Pentecostes. Veja, esses 40 dias também, né, dizem respeito, sem sombra de dúvidas, né, aqui foi realizado já um novo êxodo, né? Já é a nova libertação, é a libertação definitiva, né? E é a ressignificação de todo o Antigo Testamento, é a comprovação de tudo aquilo que os profetas haviam dito, né? É uma questão de fé, é uma questão de fé, né? Vão existir aqueles que vão continuar procurando o corpo de Jesus, vão existir aqueles que vão procurar teorias para explicar a ressurreição, né? E vão existir aqueles que vão crer pela fé, né? O que nós estamos celebrando, então, é o centro da fé cristã. É o centro da fé cristã, né? A ressurreição de Jesus representa também a nossa ressurreição. Cada vez que celebramos a ressurreição de Jesus, estamos celebrando o nosso desejo, né, de ressuscitar também, de ressuscitar para uma vida nova. E daí então eu retomo as coisas que nós conversávamos nos dias anteriores, quando eu me referi justamente ao fato de que Jesus, por sua vez, não seria o Cristo se tivesse se vendido, né, ao templo ou se vendido ao Império Romano, né, ou aos interesses dos poderosos, né? A sua mensagem não faria sentido. Então veja, a pregação, o nascimento, pregação, morte e ressurreição de Jesus estabelecem um projeto de vida. Esse projeto de vida não se restringe a um momento ou a um grupo.
né, ele se perpetua através dos tempos. Né? Não é somente, mas é como se fosse, né, uma construção de uma nova cidade, como Agostinho chamou uma cidade de Deus entre os homens, tá? Mas é a construção de uma nova vida, né, de um novo céu e uma nova terra, que é a proposta do Apocalipse. Né? E esse Apocalipse é o não tenho medo. As dores estão presentes nesse mundo. Os imperadores continuarão sendo ditadores, tiranos, continuarão impondo suas vontades ao povo, continuarão enganando, continuarão gerando destruição, continuarão mentindo para as pessoas, continuarão dizendo para as pessoas, saiam nas ruas, continuarão dizendo, defendam-me. Porque o mais importante é o poder financeiro. Tudo isso vai continuar acontecendo. A nossa resposta a tudo isso é construir um novo céu e uma nova terra. A nossa resposta a tudo isso, né, é buscar, de fato, né, aqueles que são os bem-aventurados, aqueles que têm fome e sede de justiça. E se nós nos incluirmos entre aqueles que têm fome e sede de justiça, temos que começar a construir, né, esse poço que vai saciar a nossa sede, né, de justiça e plantar este campo que vai saciar a nossa fome de justiça. Mas sem trabalho, sem transformação, nós viveremos uma constante repetição. E é aquela repetição que, como nós já vimos, eu vou repetir mais uma vez, não é capaz de identificar os seus acertos, os seus erros, né? Não é capaz de se significar e ressignificar. E por isso, então, continua derramando, né, a sua libido num objeto, né, imaginário que faz com que retorne para si mesmo e acabe gerando danos no seu próprio ser, depois de tê-lo feito com outros. Esse é o caminho, né? Negar essas coisas, né? Vencer a si mesmo é um processo constante de autossuperação, né? Porque só é possível fazer alguma coisa por alguém quando eu transformo a mim mesmo. Ressurreição é isso, é um compromisso com essa transformação. É nascer, né, de novo, né? É ressuscitar para uma vida nova. É isso que o Cristo veio nos ensinar. E é por isso que eu digo, a ressurreição, né, é um compromisso com Jesus, um compromisso com o seu Evangelho, um compromisso com a construção dessa nova vida, dessa transformação. Enquanto isso, os grupos das mais diversas origens vão encontrar as suas respostas. Vão encontrar as suas respostas, vão encontrar os seus questionamentos, né? Haverão aqueles que serão fundamentalistas e que vão cercear a liberdade alheia. Haverão aqueles que vão compreender
né, este evangelho libertador de Jesus, e que, se é libertador, não pode cercear, não pode impedir o crescimento, não pode impedir a libertação de cada ser humano. E haverão aqueles que vão continuar, ainda por algum tempo, quem sabe, como massa de manobra, né, como gado, né, caminhando para a morte, né, e são esses. O Hobsbawm, no livro sobre a história, ele diz que na formatura dele, um professor disse para ele assim: Hobsbawm, você terá alunos brilhantes. Esses não vão precisar de você, porque eles vão caminhar sozinhos. Você vai ter alunos medianos que vão precisar um pouco de você, mas eles também vão aprender e vão caminhar sozinhos. E você vai ter alunos que não serão brilhantes, não serão medianos, e são esses que realmente vão precisar de você. Pois é, eu digo que esses que ainda caminham como gado são aqueles que mais vão precisar daqueles que já contemplaram a necessidade de nascer de novo. A necessidade de que seja Páscoa todo dia na nossa vida. A necessidade de estarmos em constante reavaliação de nós mesmos, repensando a cada um de nós e repensando se de fato, né, aquilo que eu estou vivendo e aquilo que eu estou fazendo, né, condiz, né, com este evangelho de libertação, que é o evangelho do Cristo. Para que assim, né, construindo este mundo novo, esta vida nova em mim, superando as minhas limitações, vencendo as minhas repetições, né, repensando os meus objetos de prazer, e eu seja capaz de ressuscitar a cada dia. Né? É isso, meus amigos. Né? Falei demais mais uma vez. Vamos chegando ao fim desse nosso encontro, né? Nesse sábado santo, nessa véspera de domingo de Páscoa, né? Nesse dia em que já se celebra, já começam a celebrar, né, a Vigília Pascal. Vigília Pascal é essa que vai ser transmitida pela televisão, pela internet, né, etc. Né, e que nós sejamos capazes também, né, de estar vivendo essa vigília constantemente dentro de nós. Né? Não adianta que a nossa vida seja uma vida de rotinas, né, de aparências, de repetições, né, de velhos modelos. Não adianta ir à missa, ir ao culto, ir à reunião do grupo espírita, ir ao terreiro, né, ao templo budista, né, simplesmente para cumprir uma rotina, né, para ser visto. Né, porque eu posso ser visto pelas pessoas, mas se eu não estou me enxergando, nada vai adiantar.
Eu posso ser visto pelas pessoas, eu posso proclamar as coisas belíssimas e falar coisas muito bonitas, falar em caridade, falar em amor, mas se eu não for capaz de viver essa caridade, se eu não for capaz de viver o amor, se o amor que eu vivo é um amor voltado somente para mim mesmo, ou seja, é aquele amor que busca ser amado, mas não ama, também nada vai se resolver. É necessário que haja toda essa mudança. É necessário assumir um compromisso, uma opção fundamental. Eu não conheço nenhuma religião, já ouvi falar de cultos, mas assim, uma religião estruturada que pregue a morte, o mal, a desonra. Não. Já disse para vocês que nem o próprio islamismo. O que nós temos são interpretações posteriores. Certo? Mas independente de qualquer coisa, não. Mas nós temos as interpretações humanas, que acabam, então, muitas vezes tomando pequenas suras, versículos, pequenos versos, citações, e as interpretam de acordo com os seus interesses. Isso não é ressuscitar. Isso é estacionar. Isso é ficar parado no tempo. Se eu tenho só 5 pães e 2 peixes, o que eu posso fazer para que esses 5 pães e 2 peixes possam alimentar aqueles que não têm o que comer? O que eu posso dar de mim para que meu irmão não sofra? O que eu posso fazer para que o mundo que vai nascer depois dessa quarentena seja melhor? Agora, lembrando que qualquer coisa começa em cada um de nós. Eu só posso dar aquilo que eu tenho para dar. Se eu peguei o meu tesouro e fui enterrar, o que eu vou oferecer de meu? Nada. Havemos que pensar isso. A festa de hoje é uma festa belíssima e nos convida a ressuscitar todos os dias e a cada momento das nossas vidas. Tá bom? Vamos lá então, pessoal. Vamos passar para a segunda parte desse nosso encontro, que foi longo, bastante longo hoje. E vamos procurar aquela posição confortável. Se você tiver de sapato, de chinelo, de tênis, de sandália e quiser tirar, pode tirar. Posição confortável, sentado, deitado, como você quiser. E vamos então iniciar o nosso trabalho de respiração. Sempre inspirando pelo nariz e expirando, soltando pela boca. A gente inspira, prende e depois solta. Nesse ritmo assim, inspira, expira, inspira, expira.
inspira, expira. Inspira, expira, inspira, expira. Vamos agora visualizar um gramado verde, fofo, como um tapete, banhado de orvalho. Veja esse gramado. Coloque os seus pés no gramado e sinta a maciez. Não tenha medo. Sinta o gramado. Sinta-se envolvido pelo cheiro de mato, pelo cheiro de alecrim, pelo cheiro de alfazema, pelo cheiro de flores. Por todos os aromas maravilhosos que te circundam. Deite-se no gramado. Deite-se e sinta como que um colchão macio no qual você se deita. O seu corpo se encaixa perfeitamente nesse gramado. O orvalho te envolve, como que gotículas vão te envolvendo. E o seu corpo começa a derreter, como que lama começa a escorrer do teu corpo. Esta lama vai escorrendo e sendo absorvida pela terra, pela Mãe Terra. Os seus pés vão escorrendo, escorrendo. Agora são as suas pernas que vão escorrendo, derretendo. Agora, a pelvis, os quadris vão escorrendo, derretendo.
Agora o plexo solar e todo o tronco, as costas e os ombros vão escorrendo, escorrendo, derretendo. Agora seus braços e suas mãos, escorrendo, escorrendo, derretendo. Agora o pescoço e a cabeça, escorrendo, derretendo, escorrendo, derretendo. A lama vai escorrendo e sendo absorvida pela terra, e vai surgindo um corpo translúcido. Essa é a lama dos seus medos, das suas angústias, das suas tristezas. Essa lama são as toxinas que haviam em você. Essa lama são as energias negativas que te envolviam. Tudo vai escorrendo e sendo absorvido pela terra. Agora, uma chuva suave vem do céu. É uma chuva suave, luminosa e perfumada. E ela cai suavemente sobre o teu corpo, lavando toda a lama e todo o pó que ficou. Um corpo translúcido aparece. Um corpo puro. Sinta a pureza que habita em você. Agora, um grande sol. Visualize o sol. Ele vem do alto e vai se aproximando de você. É um calor suave. E ele penetra pela sua cabeça e vai iluminando todo o teu cérebro, cada parte, o córtex, tudo.
os seus olhos, os seus ouvidos, o seu nariz, a sua boca. A luz desce pela sua coluna vertebral e vai envolvendo todo o teu sistema nervoso. A luz desce pela tua garganta, laringe, faringe. Chega aos teus pulmões, ao coração, ao esôfago, ao estômago, aos rins, aos intestinos. Toda a tua circulação sanguínea é envolvida por luz. A luz penetra todo o teu aparelho reprodutor, toda a região sexual, as nádegas, as pernas e os pés. Você é um ser iluminado. E esta luz te traz amor, paz, saúde, alegria, energias positivas. Pelos teus poros, você expele luz. E todo o teu ser está envolto de luz. Agora um vento suave sopra. Ele traz mais uma vez o cheiro de alecrim, de mato, de alfazema, de flores. E faz o teu corpo levemente flutuar. Deixe-se flutuar. Deixe que o vento te leve. Sinta-se flutuar. Veja o céu azul. Veja a luz que te envolve. Sinta tudo isso. Você é filho do universo, você é filha do universo. Você é irmão das estrelas e árvores, você é irmã das estrelas e árvores. Você merece o amor, você merece a paz, você merece saúde, você merece energias positivas. Você merece todo o bem. Você merece a vida em abundância. Sinta tudo isso em você.
Vamos começar a voltar agora, lentamente. Lentamente vá voltando, o vento sopra e você vai voltando ao gramado. Isso. Sinta novamente se envolver pela grama. Agora levante-se e vamos retornar ao nosso lugar de origem. Aquele que estávamos quando começamos este trabalho. Vamos retornando. Vamos movimentar lentamente os dedos dos pés. Os pés, devagar, lentamente. Agora as pernas, bem devagar, bem lentamente. A pelvis, os quadris, as costas, o plexo solar e todo o tronco, os ombros, os braços, as mãos, bem devagar, lentamente. Agora o pescoço, a cabeça, bem devagar, bem lento. Agora vamos devagarinho, bem lentamente, abrir os olhos e contemplar o lugar onde estamos. Isso. E agora então, vamos mais uma vez fazer o exercício de respiração. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira, expira. Então, tranquilos, relaxados, positivados, espero que sim. Tá? Espero que estejam todos bem, alegres, né? E bem felizes. E assim terminamos a segunda parte desse nosso encontro e podemos então passar para a terceira parte. Agora que recebemos, vamos doar um pouco daquilo que recebemos. Vamos para o nosso momento de oração. Esse é o momento em que você pode mentalizar, verbalizar ou escrever as suas intenções, as pessoas ou situações por quem ou pelas quais você deseja rezar. Rezar pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelas pessoas necessitadas, como você quiser. Mentalize as pessoas ou situações
ou verbalize, fale alto no lugar onde você está, ou então escreva. E vamos colocar todas essas intenções, né, para serem encaminhadas ao Deus da vida, para que Ele receba com o seu carinho de Pai, no seu amor, e nos atenda pela sua graça, e pela sua misericórdia. Vamos rezar mais uma vez pelos profissionais de saúde, aqueles que estão trabalhando para que as pessoas tenham saúde e que estão trabalhando para que as pessoas que estão contaminadas pelo Covid-19 ou foram afetadas por outras doenças possam encontrar a cura. São verdadeiros heróis que se arriscam diariamente. Vamos rezar pelos cientistas da área das ciências biológicas, químicas, físicas, todos aqueles que estão envolvidos com a busca de um medicamento para a Covid-19 e para outros males que afetam a nossa humanidade. Todos aqueles que estão em busca de uma vacina para a Covid-19 e para outros males também. Vamos rezar pelos profissionais das ciências humanas e sociais que estão buscando compreender e explicar para as pessoas esse novo momento. Vamos rezar pelas pessoas que não têm acesso à medicina, pelas pessoas que estão nas ruas passando fome, seja na cidade do Rio de Janeiro, seja em São Paulo, no nosso Brasil inteiro, na América Latina, nas Américas, na África, onde o Covid-19 já chegou e já afeta diversas regiões, e especialmente aquelas onde existe mais pobreza e mais miséria na África subsaariana. Afeta a Argélia, a Nigéria, o Egito, mas já chegou à África subsaariana. Já está no Congo. Vamos pedir pelas pessoas que sofrem na Índia e em todo o continente asiático. Também os que sofrem na Europa, especialmente pelas nações europeias mais afetadas pelo Covid-19, como a Itália, a Espanha, pela América de maneira geral, pela Oceania. Vamos pedir, nesse momento, por todos aqueles que estão passando fome em quaisquer regiões do mundo, mas especialmente aqueles mais próximos de nós, que muitas vezes já perderam a sua identidade, são párias da nossa sociedade, esquecidos, inclusive pelos governos e principalmente por eles.
Vamos pedir por cada um de nós que está presente nesse momento, os que se inscreveram e os que não se inscreveram também. Márcia Andrade, Zé Angelosi, Alessandra Walkers, Heloísa Zanqueta, Vinícius Angelosi, Júlio César da Silva, Gabriel Fortunato, Rafael Ferreira, Antônio Carlos Cronenberg, Andréa Lombardi, Fernando Bige, Ângela Estorino, Wanda Patrocínio, Rodrigo Bonioli, Vinícius Capícios, Diego Carneiro, William Orcida, e também por cada um dos nossos familiares, daqueles que pedem as nossas orações. Vamos pedir saúde, vamos pedir coragem e força, vamos pedir pelo nosso Brasil, para que haja cada vez mais lucidez, tanto para as pessoas quanto para os governantes. Vamos pedir que as estruturas que geram morte e marginalização desapareçam da nossa sociedade. Vamos pedir luz para as mentes e para os corações. Vamos pedir razão para que homens e mulheres encontrem o caminho da construção de um mundo novo. Vamos pedir que saiamos desta quarentena renovados, que o mundo se renove e que sejamos melhores, que sejamos capazes de defender este mundo, a natureza, e sejamos capazes de amar as pessoas independente das suas etnias ou da cor das suas peles. Que haja mais partilha entre os seres humanos e que aquele versículo que diz que os pobres sempre existirão, isso porque a ambição e a concentração de riquezas ainda são uma realidade, como eram no passado, de fato, seja somente um versículo. Que haja amor e unidade entre os homens. Que cada um de nós ressuscite, hoje, amanhã e todos os dias. Coloque as suas intenções também, para que rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teus são a honra, o reino, o poder e a glória pelos séculos sem fim. Amém.
E assim, meus queridos, minhas queridas, concluímos esse nosso encontro de hoje. Amanhã, 18 horas, estaremos aqui, mais uma vez, para esse nosso encontro de estudo, reflexão, meditação, relaxamento e oração. Quero agradecer a presença de todos, agradecer que possamos ter esse convívio, que pudemos ter esse convívio. Se foi bom para você, se você gostou, conte para outros. Vamos estar sempre juntos, sempre unidos. Vai ser muito bom, ok? E amanhã estaremos aqui então. Um grande abraço para todos. De antemão, uma feliz Páscoa para todos. E que seja Páscoa todo dia em nossas vidas. Tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.